relacionamentos são presentes de Deus. Ou deixe-me reformular melhor essa frase. Bons relacionamentos são presentes de Deus. Deus nos criou como seres sociais, destinados a interagir uns com os outros para viver em nosso máximo potencial na Terra até que nosso tempo acabe. A própria Bíblia diz que é melhor dois do que um. Eclesiastes capítulo 4, versículos de 9 a 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esta passagem aqui detalha cuidadosamente os elementos fundamentais que fazem dos relacionamentos algo tão belo. E neste vídeo pretendo focar um pouco mais nos relacionamentos íntimos, tendo em vista os planos conjugais e para toda a vida. Caro Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus nos falou de um dos belos atributos de Deus, que é dar boas dádivas aos seus filhos. Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? É uma das maiores dádivas da vida, é a dádiva do parceiro certo. O pregador em Eclesiastes disse que quem não tem ninguém acaba sendo visto como um coitado, pois quando cai não tem quem o ajude a se levantar. Veja bem, sim, você pode ter que se casar para ter pessoas que vão te colocar para cima quando você estiver para baixo. Porém, se formos honestos, há certas situações em que a única pessoa que você precisa neste momento é de alguém que tem um relacionamento íntimo com você. Há situações que posso não estar à vontade de partilhar com você, mas com meu cônjuge posso expor tudo claramente. Existem situações que ninguém pode chegar até você, exceto aquela pessoa com quem você é íntimo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 22. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Após a criação do homem, Deus viu que ainda havia uma necessidade nele. Ele era único e, embora Deus o tenha feito para interagir consigo, ele sabia que eles não estavam em pé de igualdade e que o homem, mais cedo ou mais tarde, sentiria a necessidade de interagir com alguém que era exatamente como ele. Todos nós sentimos isso em algum ponto em nossas vidas. As crianças parecem se conectar mais com os amigos e grupos de amigos do que com as pessoas mais velhas. Os líderes de jovens confirmarão que os jovens preferem confiar em um líder que pode se relacionar com seus sentimentos e experiências. E quem melhor do que para fazer isso do que alguém que está próximo a eles em idade, ou seja, outro jovem? Deus sabia que Adão sentiria isso e ele sentiu a necessidade de Adão antes mesmo que Adão a sentisse. Isso, bem aqui, é outra demonstração da natureza de Deus. Ele te ama e se importa tanto com você que mesmo antes de você considerar algo como um problema para apresentar a ele, ele já se preocupa em resolvê-lo. Eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga há alguns anos e, enquanto conversávamos, ela lamentou como os ladrões estavam prejudicando um determinado empreendimento dela e ela não sabia o que fazer, então recorreu a meios desesperados para conter o problema. Então perguntei se ela já havia falado com Deus sobre isso e ela disse que não, porque achava que Deus não se envolvia nesse tipo de questão.
Fiquei bastante surpreso, mas perguntei novamente se o assunto significava algo para ela e ela disse que sim. Então eu disse que aquilo significava algo para Deus também. O que quer que incomode você, incomoda Ele. Por quê? Porque você é filho dele e Ele te ama. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Se você vale tanto para Deus, então seu relacionamento com o parceiro certo significa algo para Ele. E isso não é apenas porque Ele te ama, mas porque o parceiro errado em sua vida tem o poder de bagunçar e destruir muitas coisas em sua vida. É disso que Deus o protege às vezes, quando parece que seu relacionamento com eles não dá certo. Você tenta tudo que pode, ora o máximo que pode, lê o máximo de livros possível, mas de alguma forma parece que o próprio Deus está impedindo que o relacionamento dê certo. Você não acha que deve haver algo do qual Ele está tentando te salvar e que você nem sabe? Certamente deve haver. Pois não há limite para o conhecimento, sabedoria e inteligência do Senhor Deus. Ele já viu certas coisas e porque você o amou e entregou o relacionamento a Ele, Ele está lutando por você. Muitos jovens cristãos se envolveram em situações as quais Deus não preparou para eles, pois deixaram Deus de lado, fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de alerta e entraram com todas as forças. Hoje eles podem agir como se tudo estivesse bem, mas eles mesmos estão cientes de que estão presos e precisam ser resgatados. É muito importante, caro cristão, crescer em seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento fortalece seu espírito e sua mente para perceber as coisas do reino espiritual muito antes que aconteçam. Também lhe dá a habilidade de ver coisas que estão escondidas dos olhos físicos por meio do engano. Essa habilidade é chamada de discernimento. Sei que muitas pessoas recebem o dom do discernimento. Ainda assim, todo filho de Deus que tem o Espírito de Deus tem as medidas utilizáveis dessa habilidade. Você pode chamá-los de desenvolvimento dos órgãos dos sentidos espirituais, assim como os olhos, ouvidos, nariz e pele, que são espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Portanto, quando um homem ou uma mulher entra em sua vida, você pode sentir o tipo de espírito com o qual eles operam seus verdadeiros motivos. Você também é capaz de ler os sinais e entender suas implicações na vida real e no tempo. Dessa forma, você é capaz de obter a sabedoria necessária para sair enquanto pode, antes que o dano seja causado. Veja, a maioria das pessoas pensa: bem, vou dar uma chance. Se não der certo, sempre há a opção do divórcio. Elas não conseguem compreender que há uma boa razão para Deus dizer que odeia o divórcio. Uma das razões pelas quais o divórcio fez o que fez com você. Claro, você sempre pode ir embora se quiser, mas será que pode evitar os danos que isso causou a você? E se você já teve filhos, a eles também? Mas com a ajuda de Deus você pode evitar essas experiências antes que elas aconteçam em sua vida. Como? Quando você permite que ela te guie e te dirija o curso dos seus relacionamentos com os outros. Então, como você sabe se Deus quer você com alguém? O que acontecerá se Ele quiser que você permaneça com essa pessoa? Primeiro, entenda que muitos sinais podem aparecer, alguns confiáveis e outros nem tanto. Então é importante que você saiba a diferença. Veja o que acontecerá se Deus quiser que você conheça alguém. Ele vai unir vocês dois. Isso pode funcionar com sentimentos, mas os sentimentos não serão a base. Você provavelmente nem vai gostar dessa pessoa dessa maneira. Ainda assim, de alguma forma, você vai perceber que ela vive em seus pensamentos. Vocês esbarram um no outro em situações e lugares não planejados. Você pode tentar o quanto quiser e até mesmo orar a respeito, mas isso só acontecerá mais e mais. Às vezes, algumas pessoas podem até se mudar da cidade por causa disso, mas depois de um tempo, algo sempre acontece.
ou elas retornam, ou a pessoa de quem elas estão fugindo se muda para o mesmo ambiente também, e assim por diante. Lembre-se que eu disse que não se trata de sentimentos obsessivos ou apaixonados por ele ou por ela, mas sim de uma conexão orquestrada por Deus que, quando aceita, pode se transformar em um sentimento mais íntimo. E uma coisa muito importante, provavelmente a mais importante de todas, é que Deus lhe dará paz. Um dos sinais de que você deve se afastar dessa pessoa é a pressão. Pressão para pecar, para se tornar algo ou alguém que Deus não criou, para agradá-la mais do que a Deus. Pressão do medo de que você possa estar fazendo algo errado e assim por diante. Quem quer que seja que Deus deseje que você conheça, Ele manterá sua mente em paz. Essa pessoa te ajudará a se aproximar de Deus. Ela estará interessada em seu potencial e te ajudará a desenvolver isso. Ela encontrará meios de te ajudar a se sentir amado, seguro e protegido. De alguma forma, você encontrará paz comprometendo-se com ela e com suas próprias visões sem se sentir intrusivo ou equivocado. Você sentirá que a visão dela também complementa o objetivo da sua vida. E você encontrará realização ajudando-a a alcançá-la. É uma bela jornada encontrar e estar em um relacionamento ordenado por Deus, meu amigo. Não se contente com nada menos do que isso. Não exclua Deus dessa área vital de sua vida. Ele quer se envolver nesse aspecto para que, em um mundo cheio de trevas, você e a família que surgirá de vocês dois sejam a luz para acabar com a escuridão. Oro para que você acerte nesse aspecto da sua vida quando chegar a hora de estar com alguém, em nome de Jesus. Amém.